aluno de Direito, vamos dar continuidade. Vamos para o vídeo número 3. Pois bem, a uso capião, essa instituição intrinsecamente ligada com a posse. Legal, né? Requerer a aquisição do imóvel. Requerer quem? Olha o nome, o uso capiente. Nome difícil, hein? Nós temos autor e réu, apelante, apelada, recorrente, recorrido. Aqui, uso capiente é aquele que está já na posse direta do imóvel, usando e gozando. É aquele que nós falamos estar com ânimos domini, intenção de ser o que? Dono. Aquele que a posse já está prolongada, conforme as espécies e a qualificação apontada no Código Civil, posse justa, de boa fé. Então, o requerente da aquisição do imóvel, e o que nós falamos sobre aquisição? Está aqui. A palavra aquisição é o ato, é o processo, o efeito de adquirir, de tomar posse de algo. Então, aquele possuidor, dentro da intenção de ser dono, o animus domini, uma posse prolongada, ele torna-se então requerente numa ação de uso capião, com o intuito de quê? De obter uma declaração por sentença para ser averbada no registro daquele imóvel, para que ele, na verdade, o justo título ele já tem, pela prática, pela qualificação, pelo lapso de tempo, ele vai dar um endosso, né? A cereja do bolo, a averbação, que por sentença declaratória ele tornou-se então o dominante exclusivo daquele imóvel e adquiriu o seu direito real de propriedade. Então, o uso capiente, quem professor, que nome? Uso capiente, derivação de uso capião. O uso capiente, ele tem que demonstrar nessa intenção, na sua faculdade de agir, o seu direito, as suas alegações nesta ação judicial. Ele tem que demonstrar que sua posse é qualificada, demonstrar que a posse está qualificada, que ela tem abraçado todos os requisitos do instituto possessório, como também da forma de aquisição da propriedade que nos mostra o Código Civil. Então, ele tem que demonstrar nessa ação que sua posse é qualificada. Ele tem recibos, ele tem ali notas fiscais de construção da casa naquele terreno, por exemplo. Ele tem testemunhas há muitos anos que mal imaginam que ele não é proprietário, mas entendem, vendo pelas atitudes, a sua forma de lidar com aquela propriedade, fazendo com que ela, na situação anterior, que estava não atendendo a função social, e que por muitos anos só se via aquele homem pintando o muro, podando as árvores, carregando lata de massa na cabeça, tijolo, construindo, batendo a laje, gerando filhos, os amigos, vizinhos brincando no terreno com os filhos dele. Então, que sua posse é qualificada. Privilegia a função social, que nós vamos falar a respeito da função social. Ele efetiva a moradia no local. Ele, então, para efeitos de trabalho, os filhos vão colocar: eu moro naquele terreno, na rua tal, no bairro tal, na cidade tal, no estado tal, porque ali ele tem até comprovante de endereço, conseguiu, está pagando IPTU, mesmo que chegue em nome de terceiros, daquele suposto dominador ali, que está na matrícula, mas cai na mão dele, ele paga a luz, paga a água, paga tudo, todos os boletos confirmados ali, e até, dependendo da situação, consegue até ter, por exemplo, a conta da NET, a conta de alguma empresa, que coloca ali a referência de moradia dele. Interessante, né, meus queridos? Pois bem, efetiva moradia, ele construiu. O proprietário foi tão assim desapercebido, não deu conta da sua propriedade, que ele chegou a construir e não se constrói da noite para o dia. Realização de obras. É muito interessante. E dependendo da realização de obras e do que ele ali deu como função social, pode até reduzir o tempo previsto como dos requisitos para demandar a ação de uso capião. Então, a função social, que é uma das demonstrações que tem que ser
mostrada e provada e documentada aqui nesta ação pelo usucapiente. A função social é muitíssimo importante. Tem aquele proprietário que tem um terreno, por exemplo, ou apartamento, que os bichos estão comendo, os cupins estão acabando com tudo, infestando o prédio, ou o terreno está ali às traças, tem até capivara, até rato, se não rinoceronte. Aí vai aquele homem humildezinho, começa a fazer sua plantação e vê que ninguém reclama e vai, ele levou 10 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos ou 15 anos, ninguém apareceu. Ele vai investindo gradativamente, entendendo o que? A intenção de dono. Animus domini. Animus domini. A função social, a posse é exercida a título de moradia. Então, aquele terreno que era abandonado, desclassificado, até correndo o risco de IPTU progressivo, porque está na condição de um terreno baldio, ele começa então a exercer ali moradia, fazer amizades, conservar o território, o terreno, aquele patrimônio. Também enriquecida pelo trabalho ou investimento. Então ele construiu ali uma casa, ele pavimentou, ele reconstituiu os jardins, ele deu proteção à casa, deu segurança aos vizinhos para que aquele imóvel incorria em riscos de ser invadidos por drogados, pessoas indigentes, pessoas sem moradias, que poderiam trazer um risco à sociedade. Função social é muito importante. Olha o lapso de tempo, olha a função social. O dono nunca apareceu. Isso gradativamente vai ensejando na mente e no coração, em todas as sociedades, que aquele homem da posse direta é o dono. Ok? Está bem claro? A respeito de posse, então, o usucapiente, quando não é perturbado, ele não pode ser perturbado na sua posse, tá bom? Quando não é perturbada pelo proprietário, vê só, o proprietário se mantém solerte na defesa de seu domínio. O que acontece? Ele não é perturbado. Ele está por todo esse tempo, o proprietário não apareceu. Os seus herdeiros, se assim ele faleceu, também nunca apareceu. Ele não foi nunca perturbado, questionado, interrogado, não foi colocado em polo de uma ação reivindicatória, numa ação de reintegração de posse, ação possessória. Nunca aconteceu nenhum tipo de incontestação, podemos falar assim. Ele exerça sem oposição, que ele exerça sem oposição, que ele exerça de maneira contínua, ininterrupta, pacífica. Então, sem intervenção, nunca foi questionado, nunca foi contestado, nunca esteve como réu citado para defender a sua posse. Então, de maneira pacífica, contínua ou ininterrupta, sem violência, não clandestina, de boa fé, ele então vai fundamentando a sua posse e vai realmente completá-la documentalmente com a verbação mediante a declaração e sentença de ação de uso capião. Muito interessante. O possuidor não pode possuir a coisa em intervalos. Vai, possui, depois some, aí ele vai outra vez e continua, ninguém entrou no lugar dele e vai indo. Não pode possuir a coisa em intervalos, maculada de vícios ou defeitos, não pode. Agora, ele como possuidor, demonstrando esse lapso de tempo, demonstrando a posse contínua, a posse justa, a posse prolongada, a intenção de dono, ele pode fazer uso das ações possessórias em caso de turbação, manutenção da posse, em caso de reintegração de posse, em caso de esbulho e de ameaça da posse que não seja ali pelo dono, em relação aí a interdito proibitório. Mas então, um pouquinho do conhecimento desse estudo para que possamos crescer nesse instituto, para que possamos em excelência
ajudarmos aqueles que nos procurem como advogados. Que Deus abençoe a sua vida. E novamente eu enfatizo, desejando conhecer os vídeos sequenciais a respeito da posse relacionada com a ação de uso capião, inscreva-se no nosso canal, toque no sininho e vamos dar continuidade nesse instituto. E lá nós temos também outros vídeos que também podem te ajudar no crescimento, no ensino dos assuntos jurídicos. Que Deus abençoe sua vida hoje, para todos sempre. Amém. Amém.